E, bom, falamos várias opções interessantes de entretenimento para esse fim de semana. Temos alguns assuntos como a série americana American Conspiracy no Netflix. Temos também um filme que está tendo a sua continuação, que foi esperada por quase 30 anos, e também outras sugestões agora minhas de um filme para ver e um para evitar. Mas vamos começar com você, meu caro Alexandre. O que você selecionou de destaque para a gente? Na verdade, para quem está nos assistindo, curtir o fim de semana. Vamos lá. Quer dizer, ainda não dá para curtir, né? Chegou o trailer do Beetlejuice. Não sei se o nosso Matheus aí tem o trailer para mostrar. Tá aí. Tem o cartaz, né? Tem o cartaz do segundo filme, que é o Beetlejuice, que é o 2, que é a continuação do sucesso de 1988. Eu tinha 18 anos. Eu não era nascido. Oi? Eu não era nascido ainda. Tá vendo? Segunda que você já me chama de velho hoje, né? Segunda. Mas com muito orgulho, meus 54 anos, e eu tinha 18 em 88, e eu assisti, e eram atores que estavam ali. O próprio Michael Keaton estava no auge, a Dina Davis, né? Eu estou falando do filme de 88, né? Do filme original, a Dina Davis, que depois com a Susan Sarandon vai fazer Thelma e Louise e tal, também estava em alta. Enfim, então foi um filme que marcou muito a época. Era um filme do Tim Burton, esse também é do Tim Burton, a continuação. E com aquele humor negro dele, com aquele tipo de bom humor que ele tem, aquele olhar diferenciado, onde ele mistura as referências clássicas dele de terror com uma coisa mais pop, leve, humor. Então, normalmente é uma experiência muito gostosa de ver os filmes do Tim Burton, e o primeiro, Beetlejuice, não foi exceção. Na verdade, é um dos grandes filmes dele. É um que marcou época, depois virou um fenômeno pop, virou musical na Broadway, tem um musical aqui em São Paulo também. Enfim, muitas referências na cultura pop. Uma coisa que pegou muito foi que esse fantasma, o Beetlejuice é um fantasma, né? Ele para ser chamado, você tinha que falar o nome dele 3 vezes, né? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Se falasse 3 vezes, ele aparecia. E isso virou uma gíria, né? Isso virou uma brincadeira que as pessoas faziam, de se falar 3 vezes aparece e tal, que é uma referência do filme original do Beetlejuice. Bom, então, passados esses anos todos, resolve-se fazer uma continuação com o mesmo Michael Keaton no papel principal, fazendo o Beetlejuice, o filme dirigido pelo mesmo Tim Burton, e com algumas coisas interessantes. A Winona Ryder, ela no filme lá de 88, ela era a filhinha lá da família, garota, criança e tal. Agora ela, claro, né, com esses anos todos, a Winona Ryder, ela cresceu, e o filme respeita essa passagem do tempo. O filme 2, se passa 27 anos depois na história que se passou o filme 1. E aí, obviamente, a Winona Ryder já cresceu, e ela tem uma filha, que é a Jenny Ortega, né, que ficou muito conhecida com a série Wandinha, né, que ela faz a Wednesday Addams, né, na série da Netflix, e ela quase uma mulher óbvia para esse papel de ser a filha adolescente rebelde da Winona Ryder. Então, promete aí ser uma grande diversão para todo mundo, para a família, aí, em setembro. Ainda demora um pouco para estrear, né? Só em setembro, mas a gente já tem aí o trailer para curtir, e aí fica a dica para todo mundo prestar atenção, ficar de olho, porque tem tudo para esse fenômeno pop voltar com força total. Verdade. Aliás, esse ano também, além desse que realmente veio direto do baú, vai ter Tira da Pesada 4. Mas eu acho que esse é direto no Netflix, se não me falha a memória, vai ser direto no streaming. Assim como também foi direto no Netflix o Príncipe Nova York 2, e que foi um pouco decepcionante, convenhamos entre nós. Mas você também tem uma série, essa também nem um pouco decepcionante, assim como há de ser o Beetlejuice 2. Qual é essa série que você assistiu e recomenda? Vamos lá. Essa já está disponível no Netflix, Conspiração Americana, ou American Conspiracy. A gente está vendo aí o cartaz. Essa série
eu vou ter que ser muito sincero com vocês, não é para todos os gostos, tá? É uma série que eu particularmente gostei muito, mas eu fui olhar lá no Rotten Tomatoes e ela vai muito bem na crítica, e aí eu depois dei uma olhada nos críticos, Roger Ebert, esses caras todos, todo mundo gostou muito. Os críticos gostaram, mas o público no Rotten Tomatoes deu 50%, que é uma nota baixa, né? Então, eu pressuponho que não é para todo mundo, tá? Então fica aí o aviso, não reclamem se você não gostar. Eu estou falando porque eu gostei, tá? O que eu posso te dizer dessa série? Aí é uma série documental, tá? É uma série de 4 episódios que ela tem um ritmo muito interessante, porque o que é a história, tá? Então, é um documentário, a história verídica, onde você tem um jornalista que sim, que ele trabalhava com informática, ele fazia jornalismo de tecnologia ali nos anos 80, enfim, trabalhava em publicações que cobriam esse mercado de informática. Mas ele tinha sonhos, ele era poeta, ele era um cara que se dava com todo mundo, era um cara que o documentário chama de um cara muito charmoso, assim, todo mundo gostava dele, muito carismático e tal. E ele era aquele alegria da festa, o cara que chegava e todo mundo gostava e tal. E ele era um cara muito sonhador, e ele queria, né, ele tinha sonhos, né, além da poesia, de escrever livros de sucesso, enfim. E aí ele se depara com uma reportagem que ele começa a apurar da área dele, né, de informática, que era uma história. Não vou ficar dando spoiler aqui, porque eu acho que é interessante vocês irem se surpreendendo. Eu assistindo fui me surpreendendo muito com as coisas que iam acontecendo. Ele descobre esse caso onde, em tese, o governo americano, quando troca do Jimmy Carter para o Ronald Reagan, 80, 81, né, quando há essa troca, existe uma empresa que é uma fornecedora de sistemas para o Departamento de Justiça, para o FBI, né? Eles trabalham, chama Inslaw. Essa empresa ela faz produtos de informática para o governo americano, para as áreas de inteligência, polícia, Departamento de Justiça, que lá o DOJ, né, ele é meio que uma soma do que aqui no Brasil é o Ministério da Justiça e o Ministério Público, né? Lá é meio que os dois juntos. Enfim, e aí ele vai atrás desse escândalo que acontece, que eu não vou ficar dando spoiler, mas aí ele puxa o fio de um escândalo que aí sim é de proporções bíblicas. É uma coisa realmente muito grande. E ele toma um susto. E ele fala, opa, está aqui a reportagem da minha vida. Está aqui o que eu vou me dedicar, vou mergulhar nessa história e vou fazer um livro e ganhar milhões, vai ser um novo Watergate, enfim. Ele se empolga e aí ele dedica a vida dele a isso, né? Ele mergulha na pesquisa desse escândalo, que ele pega lá o fio e quando ele puxa, ele descobre que é uma coisa muito maior. Só que aí, exatamente por ser algo muito maior, ele começa a receber ameaças, ele começa a ser perseguido e tal, por figurões do governo, inclusive, americano, e ele aparece morto em 1991. A polícia coloca no óbito, no atestado de óbito, que foi um suicídio. Mas nada leva a crer que é um suicídio. A maneira como ele morreu, a maneira como ele foi encontrado, ele estava trabalhando na investigação, ele estava sendo ameaçado. E quando ele vai para essa cidade, onde ele acaba morrendo, ele tinha um encontro marcado com uma pessoa que era uma fonte dessa matéria que ele estava fazendo. E ele, antes de fazer essa viagem, ele se encontra com o irmão dele é entrevistado na série, e ele fala para o irmão, olha, eu estou indo por um compromisso lá, estou quase terminando a minha investigação, é uma fonte muito importante, mas eu estou sofrendo ameaças. Então, fica sabendo que se eu sofrer um acidente, não é um acidente. Ele fala isso para o irmão. O irmão conta isso na série. E realmente, logo depois, ele morre numa circunstância muito mal contada. E você, assistindo a série, você fica com a impressão realmente que foi uma queima de arquivo, que ele foi assassinado. E aí,
um outro jornalista jovem, agora contemporâneo, resolve pegar a história e reabrir os arquivos desse jornalista, morto em 91, né, o Dani Cassolaro, que era o nome dele. E aí ele vai puxando esses fios todos de novo, vai atrás das pessoas, vai atrás de todo mundo que estava envolvido com isso lá em 91, e ele começa a ver que esse escândalo está longe de ser desvendado, ainda tem muita coisa para ser desvendada, e ele vai, então ele reabre a investigação, e aí muita coisa aparece. Para quem gosta desse tipo de trama, né? Eu brinquei quando eu terminei de ver, eu falei, bom, isso aqui é um pornô de jornalista, né? Quer dizer, o jornalista que gosta de investigação, que gosta dessa coisa meio de detetive, de ir levantando as informações, eu achei interessantíssimo. Mas fica aí a dica para quem for encarar esse final de semana chuvoso aí com esse furacão Katrina que está vindo aqui para o Rio, para a região, pode acabar se interessando. Eu me interessei. Eu só diria, a única coisa que não é boa do documentário, e eu preciso dizer, é que logo no início eles tentam criar uma conspiração ligando esse escândalo ao Reagan. Porque uma das figuras mais importantes do governo ligadas a essa trama toda era um cara que era ligado ao Reagan. Quando o Reagan foi governador da Califórnia, ele estava com o Reagan. Depois, quando o Reagan vira presidente, ele segue. E eles têm ligações via a comunidade de informações, NSA, FBI, CIA e tal. Mas a gente sabe que a esquerda americana tem uma obsessão por destruir a imagem, o legado e a história do Reagan. E terminando, e eu quero dizer isso porque eu tenho muita admiração pelo Reagan, eu gosto muito dele, acho que ele foi importantíssimo para o mundo. Eu não sei o que seria do mundo ali sem o Reagan acabar basicamente com a Guerra Fria, com a destruição da União Soviética sem um tiro, né? Então, o Reagan é uma personalidade histórica muito importante, muito amado pelos americanos até hoje, tanto que no State of the Union do Joe Biden, outro dia, não tem muito tempo, ele elogiou o Reagan, porque nem o Obama vira e mexe, ele elogia o Reagan, não porque eles gostem do Reagan, mas porque eles sabem que é um campo minado. Você fala mal do Reagan para o eleitor americano, mesmo de centro, não só o de direita. Na direita, o Reagan é uma religião, ele é um mito, um deus. Mas eu digo, mesmo para o pessoal de centro, até alguns de centro-esquerda, o Reagan é muito respeitado, muito amado, né? Quando ele foi eleito, tinha um movimento que chamava Democratas para o Reagan, né? Ele foi muito bem votado por eleitores tradicionais do Partido Democrata, e os democratas mais radicais nunca perdoaram o Reagan, e eles não aceitam que o Reagan tenha essa memória tão positiva do seu legado. Então, infelizmente, o documentário paga esse pedágio ideológico e tenta enfiar o Reagan nesse escândalo, porque isso acontece, sim, durante a presidência dele, né? Ele era o presidente. E uma das figuras mais importantes do escândalo estava próxima dele. Até aí, você não tem mais nenhum indício de participação direta dele. Não existe um vínculo direto. E as pessoas... Não tem. E quem fez esse documentário tenta fazer essa relação que não é provada. Pode até ser, mas não existe nada substancial que mostre que tenha sido, não é isso? Eu diria que é improvável. Por quê? Porque isso, só para dar um contexto rápido de história americana, quando o Reagan ele foi um candidato outsider, ele não era do establishment, da cúpula do Partido Republicano, quando ele faz a corrida lá em 79. O cara que estava sendo preparado era o George Bush pai. E o Reagan ele atropela, vira aquele fenômeno de popularidade e acaba ganhando a eleição. Então, num acordo interno, para não haver um racha no partido, o George Bush pai acaba virando o vice do Reagan. Mas eles não eram amigos, eles não eram companheiros, eles não se davam. E o George Bush pai, ele sim vinha comunidade de informação. Ele foi, inclusive, o chefe da CIA, né, antes de virar o presidente da República. Então, eu acho que se é para enrolar alguém nessa história, é o George Bush pai. Esse eu acho que talvez tenha alguma participação no rolo. Mas o Reagan eu não vi nenhum indício forte de participação dele. Tirando isso, eu achei um excelente documentário. Os 4
episódios passam muito rápido e eu acho que vale a pena. Fica aí a dica. Estão aí as duas dicas do nosso querido Alexandre Borges. Então, uma é para setembro, mas já fica no radar de todo mundo, que é o Beetlejuice 2, com Michael Keaton, Winona Ryder e grande parte do elenco original. E o segundo é verdade, Tim Burton dirigindo. Ele podia voltar a dirigir um Batman, né? Seria interessante, mas já são outros 500. Porque o Keaton está aí, né? Pois é, e bem. Agora temos as minhas duas sugestões. Uma de filme para ver, é rapidíssimo, que é Duna 2. Duna 2, não sei se vocês assistiram o Duna 1, esse é a continuação, é um filme de 2h40, se não me falha a memória, é muito interessante, ele não é tão otimista quanto Star Wars, ele é um pouco mais fatalista, não digo fatalista, mas cético, de que os poderosos não estão tão interessados assim em fazer o bem, mas existem os ruins e os ainda piores, ou os péssimos, os que são apenas ruinzinhos, que são manipuladores, etc. Mas eu achei bem interessante, a fotografia está muito boa, a história está bem amarrada, não são 2h40 arrastadas, vale a pena, mas para quem assistiu o Duna 1, que já está disponível em alguns streamings, que eu não lembro agora quais. E o segundo filme que eu assisti, esse já faz um tempinho, eu tinha esquecido e trouxe, é Argylle, de espionagem. 2h15 de filme, é um pouco mais comprido que o normal também. Normalmente um filme de ação tem 1h30, 1h40. Esse tem 2h15. Mas este eu recomendo que não assista. Pode até tirar a imagem para não confundir quem está entrando agora, porque é um filme fraco. É um filme de espionagem baseado na ideia de que uma escritora escreve livros de espionagem. Só que o que ela escreve está servindo de referência para uma agência real de espionagem do governo, saber as coisas que estão acontecendo, os vilões, etc. Então, meio que o que ela escreve acontece, mas não porque ela escreve acontece que nem aquele filme do... Wes Craven. Isso, do Will Ferrell. Não chega a ser essa pegada, mas é uma coisa de ela precisa escrever, porque quando ela escreve, as pessoas têm ideia de onde pode estar acontecendo. Então, ela tem ideias que coincidem com a realidade. Ela não cria a realidade. Mas a verdade é que tem tanta reviravolta, tem tanta coisa impossível. Eu sei que é uma sátira de filme de espionagem, mas no fim vira só mais um filme, fica arrastado. Então, eu recomendo que risquem Argylle da lista de vocês, a não ser que vocês tenham 2h15 para entretenimento de qualidade duvidosa. Não chega a ser ruim, só não é bom. Então, eu recomendo... Deixa eu te falar, a referência de velho que eu fiz, mais uma, se dá para ver aqui, que eu tenho até esse coisa que é do Nightmare on Elm Street. Sim! Então, o primeiro do Fred Krueger. E o sétimo filme, eu tinha o box com todos e tal, e isso aqui vinha junto do box. Quando você comprava o box, vinha isso aqui. Eu comprei numa Town Records, que nem existe mais, imagina. E o Wes Craven, ele escreveu, se não me engano, era o filme 7, onde, à medida que ele ia escrevendo, as coisas iam acontecendo. E eu acho o grande, dos 7, é o grande filme. É muito bom. Esse é muito bom. Maravilha. Lembrando que Argylle tem como protagonista a Bryce Dallas Howard, que é a escritora. E como o agente secreto idealizado do personagem dela, dos filmes, tem o Henry Cavill, que era o super-homem. Mas o papel principal, no final, é da escritora. Ela está muito bem no papel, pena que o papel não está à altura da atriz, que é a Bryce Dallas Howard.